Olá, boa tarde. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, reafirmou hoje que o Poder Judiciário tem o dever de manter na memória os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro para ajudar a impedir que eles se repitam. Ela participou nesta manhã do 3º Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário em Porto Alegre. Eu sou Rafaela Vivas e o evento é um dos destaques desta edição do Jornal da Justiça. Vamos aos demais. Ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deve se apresentar hoje à Justiça para dar início ao cumprimento de medidas alternativas. Operação Faroeste, Superior Tribunal de Justiça recebe denúncia contra a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia e outras 4 pessoas. E ainda, exposição Povos Indígenas, Natureza e Justiça, do fotógrafo Sebastião Salgado, está aberta ao público no STJ. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deve se apresentar hoje ao juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para dar início ao cumprimento de medidas alternativas. Nessa quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou a prisão preventiva de Torres. Anderson Torres passou o fim do dia em casa com a família. Ele chegou por volta das 10 horas da noite. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o ex-secretário de Segurança Pública do DF deverá ser afastado do cargo de delegado da Polícia Federal e terá de usar tornozeleira eletrônica, com recolhimento domiciliar à noite e nos finais de semana. Torres também está proibido de utilizar as redes sociais, de se comunicar com os demais envolvidos e de se ausentar da capital do país. Além disso, os portes de armas dele estão suspensos, inclusive o funcional. Anderson Torres deve ainda se apresentar ao juiz da Vara de Execuções Penais todas as segundas-feiras. O ex-secretário de Segurança Pública foi preso no dia 14 de janeiro por suposta omissão nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a prisão preventiva de Torres cumpriu a finalidade com a realização de diligências policiais que estavam pendentes desde 20 de abril, quando havia negado o pedido de revogação da prisão formulada pela defesa. O ministro ainda observou que, em parecer anterior, a Procuradoria-Geral da República havia se manifestado pela revogação da prisão com a imposição das medidas cautelares. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia contra a desembargadora e outros 4 acusados na Operação Faroeste. Mais informações com Jéssica Castro. Em decisão unânime, a Corte Especial do STJ recebeu denúncia do Ministério Público Federal contra a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria da Graça Osório Pimentel Leal, e outras 4 pessoas. A ação penal é resultado da Operação Faroeste, deflagrada para apurar um esquema de compra de sentenças em disputas de terras na região oeste da Bahia. Além de receber a denúncia, o colegiado manteve o afastamento da desembargadora até o julgamento do mérito da ação. De acordo com o Ministério Público Federal, a organização criminosa envolvia magistrados, empresários, advogados e servidores públicos. E, além de praticar atos ilegais relacionados à disputa de terras, teria movimentado bilhões de reais. São imputados aos envolvidos os crimes de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro. De acordo com o relator da ação, ministro Og Fernandes, o MPF apresentou elementos suficientes para justificar a instauração do processo contra os réus, como detalhamento da movimentação financeira dos envolvidos e os depoimentos sobre a suposta negociação de sentenças. Ao rebater a tese da defesa de absorção do crime de lavagem de dinheiro pelo de corrupção, o relator destacou que o nível de sofisticação utilizados pelos acusados não permite, neste momento processual, a conclusão de que os meios adotados para ocultar a origem ilícita dos valores recebidos configurariam mero exaurimento do crime de corrupção.
E a Corregedoria Nacional de Justiça abriu reclamação disciplinar contra o desembargador Marcelo Lima Burratem, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para apurar supostas violações de deveres funcionais. A ação de correição, feita no gabinete do magistrado, identificou deficiência na gestão do acervo, morosidade excessiva na condução dos feitos e desrespeito à ordem cronológica da distribuição para a solução das demandas. A investigação da Corregedoria abrangeu também a participação do desembargador nas redes sociais, com postagens em uma plataforma para relações profissionais que violam a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Em decisão anterior, a Corregedoria já havia determinado a suspensão de outros 2 perfis do desembargador pelo mesmo motivo. Você conhece o procedimento denominado de reclamação pré-processual? É quando, em conflito trabalhista, as partes solicitam uma audiência de mediação e, caso entrem em consenso, o acordo é homologado como transação extrajudicial. A repórter Carolina Vasco conta que o procedimento tem promovido resultados positivos no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. As audiências de reclamações pré-processuais, chamadas de RPP, já acontecem no Centro de Conciliação de Primeiro Grau da Justiça do Trabalho na Bahia. O Wagner soube da iniciativa pelo site. Eu busquei pesquisar no site do TRT5, Aí eu vi lá, percebi lá que tinha uma forma de você tentar resolver o problema através de uma conciliação, antes de se tornar um processo. Aí eu busquei essa parte para tentar resolver de uma forma mais rápida, inclusive, que é o mais interessante para ambas as partes, E se tiver concordância das 2 partes, eu acredito que seja o melhor caminho, para poder resolver o problema. É uma mesa de negociação, não tem as formalidades de um processo, não temos a rigorosidade do rito processual. Ela pode se sentir acolhida, a Central de Conciliação está aqui para isso. Nós estamos disponibilizando um espaço de conversa para as partes, só que esse espaço é dentro do Poder Judiciário. E por que aqui dentro? Porque aqui, às vezes, nós podemos facilitar esse diálogo, não só com a qualificação que nós temos com nossos servidores, que são treinados na mediação, mas também facilitar o diálogo para a homologação do acordo. Esta audiência solucionou uma questão que já estava pronta para virar um processo trabalhista. Seria uma ação trabalhista, que traria alguns pedidos como hora extra, diferenças de FGTS 40%, bem como questões de salubridade, questões de assédio. Mas, como tinha sinalizado anteriormente, a reclamação já estava pronta, mas acho que foi na 5ª ou na 6ª-feira o tribunal editou o ato onde houve a possibilidade do RPP e tentamos, graças a Deus, surtiu êxito. É importante lembrar que empregadores e trabalhadores que estiverem sem a presença de um advogado podem procurar, aqui no Fórum do Comércio em Salvador, a Coordenadoria de Atendimento ao Público do TRT5, ou então as varas do trabalho no interior do estado. O interessante é que sempre a intenção maior da Justiça do Trabalho, do trabalhador e da empresa é resolver o problema. Não é se alastrar o problema por anos atrás de um processo. Então, acredito que, como esse caminho aqui foi programado, foi projetado para isso, eu acho que é o caminho mais fácil de resolver o problema, sem dúvida. A seguir, vamos saber como está a aplicação da justiça restaurativa nas escolas de Porto Alegre. As informações e os detalhes em instantes. Voltamos já. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o projeto Ciranda do Diálogo aplica a justiça restaurativa nas escolas por meio dos círculos de construção de paz. O objetivo é transformar conflitos e melhorar o convívio entre os alunos. A reportagem é de Guilherme Bers. A pandemia teve um impacto negativo que refletiu no aprendizado e relacionamento interpessoal nas escolas, além de diversas manifestações emocionais, como ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Essa situação não foi diferente na Escola Estadual de Ensino Fundamental Gustavo Armbrust, na zona norte da capital. A diretora, desesperada com a situação, sentiu que algo precisava ser feito. Encontrei uma amiga, que é a Vanice Luzi,
que faz já círculos restaurativos na escola Júlio Brunelli. E ela me viu chorando e disse: o que está acontecendo? Eu disse: eu estou desesperada, né? E aí ela me disse: não, eu vou te apresentar um pessoal que vai te ajudar. Eu senti um estranhamento, até porque fazia muito tempo que a gente não via professores, nossos colegas, a não ser online. E tudo aquilo deixou a gente meio envergonhado e tal. E também senti que a gente teve um pouco de dificuldade na aprendizagem. Foi aí que entrou em cena o Justiça Restaurativa do Sejusc de Porto Alegre. Após o contato da diretora com o Judiciário Gaúcho, começaram a ser realizados círculos de construção de paz, momento em que os alunos podem falar sobre seus sentimentos, além de entender a importância da escola. Esse trabalho começou a ser realizado em 2022 na escola, para as turmas do 6º ao 9º ano. Com o resultado sendo satisfatório, teve continuação em 2023. No calendário, ficou estipulado 3 semanas em que o Judiciário acompanharia presencialmente as atividades, nos meses de abril, maio e junho. O projeto até ganhou um nome específico para o Colégio Gustavinho: Ciranda do Diálogo. Os alunos começaram a poder ter um espaço de conversa, saber como fazer, a hora de falar, a hora de escutar. Então foi muito produtivo. É muito importante a gente ter desde sempre, né, desde criança, esse conhecimento sobre nossos problemas e o problema dos outros, para a gente conseguir resolver os nossos e os dos outros, né, para a gente não mexer com eles de uma forma errada, né. É muito bom para as crianças que não sabem muito a convivência com os outros, não sabem o que passa em casa. E também tem gente que não gosta de conversar em casa, não tem com quem conversar, chega, o pai tá trabalhando, a mãe, e só tem gente para conversar. Isso é muito bom para desabafar. Com o sucesso do projeto, o Sejusc Justiça Restaurativa vem notando um aumento significativo nos pedidos de intervenção nas escolas. Nós temos sim o foco nas escolas, porque a gente sabe que são espaços privilegiados, né, de convivência, além da construção de saberes. Então são atores estratégicos para o fortalecimento de cidadania, ética, vínculos, tanto de forma preventiva ou até coibindo eventual desenvolvimento e acirramento de conflitos. Os alunos do Colégio Gustavinho resumiram em uma palavra qual o significado do projeto na vida deles. Perspectiva. Compreensão. Respeito. Desabafo. Bom, e agora, para detalhar o assunto, eu converso ao vivo de forma remota com o coordenador do Sejusc Justiça Restaurativa de Porto Alegre, o juiz Fábio Vieira Herth. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela, a você e a todo o público da TV Justiça. Primeiro, parabenizar o senhor, que é o coordenador, e toda a equipe, viu, que desenvolve esse trabalho tão bacana. E a gente ouviu ali, né, por meio dos depoimentos na reportagem, é uma escuta afetiva, quase que uma sessão de terapia ali em grupo, que diz muito sobre cidadania, justiça social, sobre valores constitucionais, né? Então, quero que o senhor conte para a gente como é que o projeto vem sendo desenvolvido, quantas escolas atendidas, quantos alunos em média? O projeto já tem alguns anos. Nesta escola que apareceu na reportagem, começou no ano passado, começou do zero, digamos, né? Eles não tinham nenhuma cultura sobre justiça restaurativa, mas nós já temos trabalhado há algum tempo com dezenas de escolas, mais de 600 alunos. Mas importante, Rafaela, que nós tratamos a escola como um todo. Então, como é um ambiente muito complexo, cheio de particularidades, nós primeiro apresentamos o trabalho para a direção da escola, depois para os professores, e só então que nós vamos chegar nos alunos. Isso que você referiu agora é realmente uma realidade. Os alunos, especialmente depois da pandemia, têm demonstrado uma grande dificuldade de se expressar, de conviver, porque nós temos, para além do convívio, problemas como violência, bullying, cyberbullying, e são fenômenos que a gente trabalha nessas práticas. A justiça entra com o trabalho dos psicólogos. Como é que é a atuação do tribunal, do Poder Judiciário? Vocês vão fazer parcerias com universidades? Como é que funciona isso na prática? Na verdade, o que nós fazemos, sim, são parcerias, porque nós entendemos que não é possível que o Poder Judiciário vá até o ambiente escolar e simplesmente realize o trabalho. Nós precisamos conhecer a realidade,
como eu disse, é muito complexa, tem muitas particularidades, entender quais são as necessidades que aquelas pessoas daquele ambiente escolar estão demonstrando, e aí sim nós entramos desenhando junto um projeto específico, nesse caso foi a Ciranda. O importante é dizer que o nome de cada projeto é escolhido pela escola, são eles que discutem, porque eles conhecem a realidade. E aí nós entramos com os nossos facilitadores, que são profissionais voluntários, treinados pelo Tribunal de Justiça, que vão então realizar as práticas lá nas escolas. Interessante que eles são protagonistas também, né, doutor Fábio? Essa escola, esses professores, eles escolhem o nome do projeto e participam e eles têm voz, né, ali naquele diálogo. De que forma, na prática, vocês observam que esse diálogo, esse círculo de conversas, de fomento da paz, pode diminuir conflitos nas escolas? Porque nós vimos, infelizmente, nos últimos meses, ataques em todo o país. Então, esse assunto voltou à tona, a importância, né, do debate, do diálogo, para a gente minimizar esses efeitos, essa violência crescente. Você observou muito bem, eles são de fato protagonistas, porque para além de escolherem que tipo de abordagem, o nome do projeto, nós atuamos como facilitadores. Então, quer dizer, o diálogo é realizado por eles. Nós apenas conduzimos, nós proporcionamos o espaço seguro e qualificado, mas quem conduz o diálogo são eles. Inclusive, há escolas em que os próprios alunos depois têm a oportunidade de eles mesmos conduzirem as práticas. A nossa ideia é chegar numa escola, realizar um trabalho e difundir a cultura de paz, então, para que eles próprios depois conduzam essas práticas. Com relação à questão da violência, nós fomos muito procurados naquelas semanas de abril, e continuamos sendo, porque, infelizmente, esse é um fenômeno nacional, como você sabe, e temos dados estatísticos de que essas práticas restaurativas, que nada mais são do que proporcionar um convívio saudável e ético, como você falou, e proporcionar o diálogo, tem reduzido os níveis de violência nas escolas, tem reduzido as suspensões escolares, as expulsões. O efeito é muito rápido, é muito potente o que acontece quando é proporcionado o diálogo. Os adolescentes, especialmente, se queixam muito de que eles não têm sido ouvidos, eles não têm espaço de fala. Isso tem acontecido em todas as escolas, é um fenômeno que nós temos observado. Para fechar aqui rapidinho, esse é um projeto permanente, o TJ do Rio Grande do Sul pretende continuar esse trabalho em 2024, segundo semestre? Certamente. O Conselho Nacional de Justiça assinalou 2023 como o ano da justiça restaurativa na educação, mas, como eu disse, nós já vimos trabalhando e a perspectiva é que só aumentemos a nossa escala de atendimento e certamente será um trabalho para o futuro, porque, na verdade, as crianças e os adolescentes é que são o futuro do Brasil. Perfeito, parabéns mais uma vez, viu? Que o projeto cresça cada vez mais e atenda todas as escolas do Estado. Sucesso para vocês, viu? Muito obrigada. Conversei aqui ao vivo com o Fábio Vieira, que é o juiz coordenador do projeto Justiça Restaurativa de Porto Alegre, Sejusc. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. A seguir, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, participa do encerramento do 3º Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As informações em instantes, voltamos já. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, reafirmou hoje que o Poder Judiciário tem o dever de manter na memória os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, para ajudar a impedir que eles se repitam. A ministra participou do encerramento do 3º Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A repórter Carolina Chaves acompanhou e ao vivo não, na reportagem agora, ela vai apresentar os detalhes para a gente. Por 3 dias, o evento foi realizado de forma presencial no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e transmitido pelo YouTube. O encontro é organizado pelos 5 tribunais com sede na capital gaúcha: o TJ do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça Militar, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional Federal e Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
A ministra Rosa Weber lembrou os atos antidemocráticos de 8 de janeiro e falou da importância de unir forças para preservar a democracia. Essa mensagem emblemática, indicativa de unidade judiciária que emerge da fraterna conjugação de esforços, assume, no momento atual, singular relevo. Reafirma-se a ideia de um judiciário unido e forte, ideia que há de ser amplamente difundida como contraponto à campanha de desinformação que alimentou a gênese dos atos criminosos de janeiro último, em que, invadidas e vilanizadas as sedes dos 3 poderes da República, em Brasília, com inevitáveis reflexos no Poder Judiciário como um todo. A ministra lembrou as ações do Supremo para combater a desinformação após os ataques do dia 8 de janeiro. Entre elas, o programa STF na Escola, para que os estudantes conheçam a Suprema Corte e a importância dela. Ela também lembrou a reabertura do museu e a retomada do acervo aberto para o público 100 dias após os ataques antidemocráticos à Corte. O presidente da Justiça Militar Estadual, o desembargador Amilcar Fagundes Freitas Macedo, disse que o 3º encontro termina com o Poder Judiciário mais fortalecido. A valorização do patrimônio histórico de um país é uma das bases para o resgate de aspectos culturais da nação. Tenho certeza que saímos desse 3º Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário mais unidos, mais fortes. O Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário foi criado por uma resolução do CNJ de 2020, que instituiu a data de 10 de maio como o Dia da Memória do Poder Judiciário e previu a realização de encontros anuais para resgatar e preservar a história da justiça brasileira, registrada em documentos, processos e arquivos. Os encontros contam com a participação de magistrados, servidores do Poder Judiciário, integrantes da sociedade civil e profissionais das áreas envolvidas com o tema. O próximo encontro já tem data marcada, será no dia 24 de maio de 2024, em São Paulo. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda Arantes, lançou o livro Trabalho Decente, uma análise na perspectiva dos direitos humanos trabalhistas a partir do padrão decisório do TST. A obra foi lançada em Brasília. As informações com Pablo Lemos. Quando tinha 65 anos de idade, a ministra Delaide Miranda Arantes voltou às salas de aula. E não foi para lecionar, foi para ser aluna. Ela fez mestrado na Universidade de Brasília e, em 2019, concluiu o curso. Da dissertação do mestrado, nasceu o livro Trabalho Decente, uma análise da perspectiva dos direitos humanos a partir do padrão decisório do Tribunal Superior do Trabalho. A obra foi lançada na sede do TST, em Brasília, e contou com a presença de ministras e ministros do Tribunal Superior do Trabalho, além de diversas autoridades. O livro é um estudo que analisa os direitos humanos trabalhistas na perspectiva da Organização Internacional do Trabalho, para compreender a criação, o conceito e a evolução do trabalho decente. Eu diria que ele trata de questões bastante atuais, né? Uma delas é o controle da convencionalidade. O Brasil é signatário de normas internacionais, né? O Brasil ele tem convênio com a Corte Interamericana e os juízes nacionais, quer dizer, os juízes do Brasil, eles têm a obrigatoriedade de fazer o controle da convencionalidade das normas nacionais, né, das nossas leis. Então, nós julgadores, fazendo o controle da convencionalidade e chegando a essa conclusão, nós podemos declarar a inconvencionalidade da lei nacional. Para o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, a obra retrata o comprometimento da ministra com os direitos humanos. Sem dúvida, uma obra que já nasce como referência na literatura jurídica trabalhista para todos aqueles que querem conhecer o direito do trabalho na sua verdadeira essência, conduzidos pelos princípios fundamentais de direitos humanos.
Está aberta para visitação ao público no Superior Tribunal de Justiça a exposição Povos Indígenas, Natureza e Justiça, do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado. A beleza, a força e a luta dos povos originários dão o tom da exposição. Os detalhes com a repórter Marina Campos. O contraste das fotos em preto e branco chama a atenção. Ressalta a arte de um dos mais renomados profissionais da fotografia no mundo. E, por outro lado, ilustra a beleza das florestas e os riscos a que estão submetidos os povos originários. Ao todo, são 20 fotos registradas durante uma expedição do fotógrafo Sebastião Salgado pela Amazônia. A cada clique, um grito de alerta. A proposta da exposição é aprofundar o diálogo na sociedade quanto à garantia dos direitos dos povos indígenas. A exposição está instalada no mezanino do edifício dos plenários do STJ. Ficou interessado? A visita pode ser feita de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 7 da noite. E durante o mês de maio também estará aberta aos sábados, de 9 a 1 da tarde. A entrada é gratuita, mas é preciso agendar a visita pelo site do STJ. Excelente dica para o fim de semana. Se você mora ou está em Brasília, vale a pena dar uma passadinha lá no Superior Tribunal de Justiça e conferir as obras de um dos maiores fotógrafos do mundo, o brasileiro Sebastião Salgado. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Ótima tarde, excelente fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.